Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Cláudia Quinieri e você está no Momento Literário. Seja muito bem-vindo! Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fugir à regra. Eu tinha escolhido um livro para fazer uma resenha, né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso queridíssimo Machado de Assis. Mas eu me lembrei, quando eu estava estudando para resenhar Memórias Póstumas, de um conto do Machado que eu li na época da faculdade. Eu não tenho esse livro aqui em casa, então eu procurei o conto, reli, né, o conto. Vou comprar com certeza a coletânea que vem esse conto do Machado, mas eu não podia deixar de apresentar para vocês essa pérola do Machado. E por quê, né? Porque eu fiz um link desse conto, né, A Igreja do Diabo, com os dias atuais, com o cenário político atual, com tudo que nós estamos vivendo. É até um pouco clichê falar, esse livro está, Machado estava à frente do seu tempo, Machado falava de coisas que parece que ele já sabia que ia acontecer. É até um pouco clichê, mas de fato, né, isso é coisa de gênio. Gênios sempre estão à frente do tempo deles. Então, vamos conhecer esse conto maravilhoso de Machado de Assis? Eu te prometo que você não vai se arrepender. Aliás, o próprio título é chamativo, né? A Igreja do Diabo. Do que se trata? Vem comigo que eu vou te mostrar. Antes de tudo, eu vou pedir para que você comente, curta, compartilhe o vídeo e se você gostar, comente, fale, conversa comigo, me dê ideias, qual livro que você gostaria que eu fizesse a resenha. Conversa comigo, tá? Eu espero o teu comentário. Bem, sem mais delongas, vamos ao conto? O conto A Igreja do Diabo é um conto diabólico de Machado de Assis. Aliás, Machado de Assis era conhecido como Bruxo de Cosme Velho. Sabe por quê? Pois é, só como curiosidade, esse apelido Bruxo do Cosme Velho foi dado pelos vizinhos de Machado porque ele queimou cartas dentro de um caldeirão na rua onde ele morava, em Cosme Velho. Pois é, gente. De acordo com essa extraordinária narrativa, um dia, o diabo se dá conta de que estava farto da falta de organização, das maldades dele. Ele achou que estava tudo bagunçado, que aquilo precisava de uma ordem, que as maldades dele, que eram realmente muito bem feitas e tal, né? O diabo é um ser muito prepotente, ele sabia o quanto ele fazia bem o trabalho dele, mas ele estava considerando que estava tudo uma bagunça, que as maldades precisavam de uma ordem. Então, o que ele fez? Ele teve uma grande ideia. Vou fundar uma igreja, de onde então o título do conto, A Igreja do Diabo. Então, naquele momento, ele vai até o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para contar ao Senhor a grande ideia que ele havia tido, né, de colocar em prática esse projeto da sua própria igreja. Nesse momento em que o diabo chegou lá no céu, o Senhor Deus estava recebendo no céu um ancião que acabava de chegar. E nesse momento, gente, Deus e o diabo começam a travar um diálogo muito engraçado, no meu ponto de vista, né? Para lá de engraçado. Né? O diabo começa a falar com Deus que o ser humano é muito hipócrita e que as virtudes dos seres humanos eram escondidas, como o vestido de certas damas, que eram de seda com franjas de algodão. O diabo afirma então que vai disseminar pelo mundo uma cruzada em favor das maldades nas quais ele propugnava. Então Deus, no alto de sua sabedoria, olha para o diabo e fala: meu caro, muitos já tentaram isso, mas se você quiser tentar, tenta.
O diabo, então, todo animado, desce à terra e vai fundar a sua igreja com a sua própria liturgia, com os seus dogmas. E daí ele subverte toda a ética e toda a moral que até então era propagada. Ele vai, vejam só, elogiar a ira. Afinal de contas, um dos maiores livros da tradição, a Ilíada, começa com a ira de Aquiles. Ele passa a valorizar a gula. Afinal, o grande escritor Rabelais, do livro Garganta de Pantagruel, tem inúmeras passagens de onde, né, a gula é super valorizada. Ele passa a engrandecer a avareza. Afinal, a avareza é mãe da economia. Então, tudo aquilo que era até então considerado como ilícito, sujo, pecaminoso, de repente se torna lícito, lindo, virtude. Ele consegue distorcer, né? Tudo que antes era ruim, agora é bom. Quem pratica as maldades, né? A gula, os 7 pecados capitais, na verdade, é um ser virtuoso. Então, gente, sendo assim, me contem aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês sabem muito bem como é que nós somos aqui, né? Como os seres humanos se comportam, né? Nós sabemos como é a nossa natureza. O que vocês acham que aconteceu? Quem respondeu que a Igreja do Diabo se tornou um grande sucesso, acertou, parabéns. A Igreja do Diabo fica conhecida internacionalmente e cresce de uma forma extraordinária. Ele recebe vários adeptos, as pessoas começam a entrar para a Igreja do Diabo felizes da vida, porque agora elas podem viver a vida da forma como elas querem, da forma como elas gostam, se dando ao luxo de ser quem elas são, comendo muito, sendo muito egoísta, muito ruim, enfim, é um grande sucesso. Mas de repente o diabo percebe que está acontecendo alguma coisa muito estranha. Ele começa a perceber que aquela pessoa que era extremamente mentirosa, começa a falar a verdade, mesmo que seja de uma forma mais tímida, lá no cantinho dela, começa a falar a verdade. Que aquele sujeito que era avaro ao extremo começa a dar esmolas. Tem alguma coisa errada aí. Então, o diabo, em desespero e sem entender nada do que estava acontecendo, porque, poxa, não era isso, não era justamente isso que o ser humano queria? Ora bolas! Ele se desespera e vai aos céus falar com o Senhor, contar para o Senhor o que estava acontecendo e perguntar para o Senhor, para que o Senhor lhe desse essa resposta, porque ele não estava entendendo absolutamente nada. Vale ressaltar que o diabo estava atônito, irado com o fato da ordem estar sendo subvertida. Pudera, né, gente? Pudera. No que Deus lhe respondeu que assim era o gênero humano, que o homem, que era o avesso do avesso daquilo que era e não era. A parte me lembrou até a música do Caetano Veloso. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. O homem, disse Deus, é extremamente contraditório. Sua natureza é assim. E nisso não se pode mexer. E que, portanto, aquela túnica de seda com franjas de algodão, quem sabe não poderia se converter em uma túnica de algodão com as franjas de seda. E é com esse conto extraordinário de um bom humor típico de Machado de Assis, né?
que tinha, né, nos seus livros. O humor faz parte dos livros de Machado de Assis, os deboches, as ironias, né, as contradições humanas, que Machado nos convida a refletir sobre as contradições humanas e nos faz pensar no quanto o homem nunca está satisfeito com nada, né? Se nós estamos com tudo que nós precisamos, se nós temos tudo que nós precisamos, nós sempre precisamos de mais. Quando nós não temos o que nós precisamos das coisas que os outros têm. E como eu falei lá no início, né, que eu fiz um link com o nosso cenário político, eu nem quero me aprofundar muito nessa questão, mas nós estamos vivendo uma fase de onde eu nunca achei que eu fosse vivenciar, onde o ser humano está demonstrando um lado que contraria tudo aquilo que é ético, moral e decente, como se essas virtudes fossem ruins, como se tudo aquilo que fosse bom, virtuoso, na verdade, fosse pecado. E aquilo que é pecado, ilícito, como roubar, mentir, ter várias mulheres, vários homens, curtir a vida como se não houvesse amanhã, como se a felicidade fosse só hoje e a gente precisa viver agora, sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro, porque essa tem sido a filosofia que está predominando no nosso cenário político hoje e os homens estão se comportando cada dia mais de forma contraditória. Nada tem nos segurado, nada tem nos garantido e o nosso futuro é incerto. E eu fico por aqui, gente, com essa reflexão. Se você não concorda comigo, você pode colocar no comentário, não tem problema, eu não tenho problema nenhum com quem não concorda comigo. E se você concorda, deixa aí o seu comentário também, me dá uma força. Não esquece, comenta, curte, compartilha, tá bom? E eu sou muito grata, te agradeço muito, tá legal? Um beijo e até a próxima!